Agora vamos ao advérbio. Você tem que saber 3 coisas do advérbio. Vamos conhecer? Vamos lá. Advérbio. Bem, primeiro vamos ao conceito. Advérbio é palavra invariável. Como assim palavra invariável? Palavra invariável é aquela que não tem feminino, é aquela que não vai ao plural, é aquela que não se flexiona. Então, advérbio é a palavra que não varia, classe invariável, que fundamentalmente modifica o verbo. O que se quer dizer com isso? Fundamentalmente modifica o verbo. É que na maioria das vezes o advérbio modifica o verbo. Exprimindo uma circunstância. O que é circunstância? Circunstância é informação adicional. É informação que pode ser retirada da frase. Tempo, lugar, modo. Pode ainda o advérbio modificar o adjetivo ou outro advérbio. Vamos aos exemplos primeiro. Trabalhamos muito. Então, nesse muito aqui, temos um muito que se refere a trabalhamos, que é verbo. Se refere a verbo, ele é um advérbio. E traz uma circunstância de intensidade. Homem muito bom. Então é sempre assim, primeiro você coloca a seta. Essa seta é para saber a que se refere esse muito. Esse muito se refere a bom, muito bom. Depois de colocar a seta, você pergunta a classe da palavra que recebeu a seta. Esse bom aqui é o quê? Ele é um adjetivo. Então esse muito, que se refere a um adjetivo, também é um advérbio. É um advérbio de intensidade. Vai. Terceiro exemplo. Primeiro passo, colocar a seta. Colocar a seta às vezes não é tão fácil não. Eu me lembro de um aluno muito querido, né? Lá no meu início em concurso público, ele falava assim, muito seguidor naquela época, fazia todos os cursos. Aí teve um dia que ele, lá na frente, sentado, virou para mim, Adriana, você poderia fazer um curso de setas. Nunca mais esqueci aquilo, porque eu achei fantástico. Aliás, quando a gente começa a estudar português, parece que a gente passa a integrar uma seita, né? Você sabe que é uma seita, né? Estamos formando uma seita, só nós nos entendemos. E eu achava aquilo muito engraçado, coisa de maluco, né? Só nós malucos por português. Curso de setas. Mas eu entendi a angústia dele, porque às vezes é difícil ver a que se refere a palavra, né? Você sabe, esse muito se refere a quê? Adriana, eu não consigo ver. É leitura. É a leitura que vai te dar isso, né? A leitura cuidadosa, atenta, né? Então, fala muito bem. Então lá, fala muito bem. Para onde vai essa seta? Fala muito? Ele está querendo dizer aqui que é conversar com a frase. Você tem que conversar com a frase. Fala muito? É isso que ele quer dizer? Ele fala muito. Ou é muito bem? Então, ele não quer dizer ele fala muito. Ele quer dizer é muito bem. Então, na hora de colocar a seta, você tem que conversar com a frase para ver a que palavra, essa aí que você quer classificar, a que palavra ela se refere. Esse muito aí está conversando com bem, né? Muito bem. Não é fala muito. Não nessa frase. Em outra frase, eu posso dizer fala muito, mas aqui eu estou querendo dizer que é muito bem. Então, a seta vai para bem. Então, primeiro passo é colocar a seta. Segundo passo é dar a classe da palavra que recebeu a seta. Esse bem que recebeu a seta é um advérbio. É um advérbio de modo, né? Fala bem. Se é um advérbio de modo, fala bem. Esse muito que se refere a bem também é um advérbio de intensidade. Então, olha só, nesses 3 exemplos, o que você tem? Atenção. Você tem que advérbio é classe de palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Agora eu quero que você anote mais uma dica importante da teoria. Essa dica que você vai anotar aí vale para esses 2 exemplos aqui que eu estou grifando. Esses 2 do meio. Homem muito bom
e fala muito bem. Então a dica é: quando o advérbio modificar um adjetivo, que foi o segundo exemplo, né? Homem muito bom. Ou um outro advérbio, ele será advérbio de intensidade. No português, você nunca diz sempre, né? Nunca pode dizer sempre. Não existe sempre no português. Mas a tendência é de que toda vez que o advérbio estiver se referindo a um adjetivo ou a outro advérbio, ele seja de intensidade, ele é chamado de intensificador. Cara, isso ajuda pra caramba. Porque se a banca pedir, qual é a circunstância que o advérbio está indicando? Se ele estiver modificando um adjetivo ou outro advérbio, ele será de intensidade. Essa é uma notícia boa, já diminui seus problemas. Agora, quando ele se referir a verbo, aí ele poderá trazer qualquer circunstância. Então, atenção, é o primeiro exemplo. Quando o advérbio modifica um verbo, aí ele pode ser de tudo. Ele pode ser de intensidade, mas ele pode trazer outras circunstâncias. Tempo, lugar, modo. Quer ver? Olha o último exemplo. Agora vamos ao último exemplo. Ela chegou aqui. Esse aqui se refere a chegou, que é verbo. Se refere a verbo, é advérbio. Tá, o que você acabou de aprender? Que quando o advérbio modifica verbo, ele pode trazer qualquer circunstância. Tempo, lugar, intensidade, modo. Esse aqui é de lugar, né? Advérbio de lugar. Chegou aonde? Chegou aqui. Bem, então o que você tem que saber de advérbio? Lembra? São 3 conceitos importantes, né? Você tem que saber 3 coisas de advérbio. Agora topicalize aí pra mim. Você tem que saber que advérbio, primeiro ponto, modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Segundo, advérbio é invariável. Advérbio não varia, tá? Advérbio não vai ao feminino, advérbio não vai ao plural, advérbio não se flexiona. E terceiro, indica circunstância. E o que você aprendeu de circunstância? Circunstância é uma informação adicional, é uma informação que não é necessária à frase. Eu costumo dizer que circunstância é a pergunta do fofoqueiro, é a pergunta de quem quer fazer fofoca. Porque se você chega para o fofoqueiro e fala assim, eu viajei, isso bastaria, se não fosse o fofoqueiro, né? Você fala assim, oi, tudo bem? Pô. Aí o fofoqueiro pergunta, tá sumida? Você fala, não, eu viajei. Mas ele quer as circunstâncias. Aí ele vai querer saber quando, é circunstância de tempo, viajei ontem. Com quem, é circunstância de companhia, viajei com meu amigo. Para onde, é circunstância de lugar. Por que, é circunstância de causa. Para que, é circunstância de finalidade. De avião ou de trem, é circunstância de meio. Então, as circunstâncias são as perguntas do fofoqueiro, porque são informações adicionais, são informações que não são necessárias à frase. Fofoqueiro que quer saber. Advérbio sempre indica circunstância. E você aprendeu que quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, a circunstância é de intensidade. Mas se ele modifica um verbo, aí a notícia é ruim, né? Porque pode trazer qualquer circunstância. Tempo, lugar, modo, intensidade, blá, blá, blá. Um monte. Adriana, existe uma lista de circunstâncias aí para eu decorar, minha filha, como eu fazia lá na época da escola? Advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de tempo. Nem pensar, né? Você sabe que isso tudo vai sempre depender da frase, é por isso que você tem que exercitar. Bom, para fechar essa teoria, que você tem que saber de advérbio, né? A gente está fechando a teoria agora. Você não conheceu as locuções? Lembra que você viu comigo que locução no português é sempre uma expressão, não é? Então, o que é a locução adverbial? Vamos fechar com ela? Vamos lá? Locução adverbial. Locução é expressão. Locução adverbial é aquela expressão que tem valor de advérbio. Valor e emprego de advérbio. Faz o que um advérbio faz.
Normalmente ela é formada de preposição mais substantivo. Mas isso nem vale a pena decorar. Porque tudo depende da frase, não é mesmo? Quer ver? Eu fecho essa aula com um exemplo tranquilo, simples e que mostra essa relativização do português. Tudo depende. Veja só. Se eu digo para você assim: o homem estava... Não, quer ver? Dá um exemplo mais complexo. O homem trabalhava à toa. Nada demais, mas ó, o homem à toa trabalhava. A mudança de posição dessa expressão à toa gerou alteração morfológica? Tudo tem a ver com as setas, concorda? Tudo tem a ver com as setas. Porque se eu digo, o homem trabalhava à toa, esse à toa aí, que se refere a um verbo na primeira frase, é uma locução adverbial. De modo. Trabalhava como? Trabalhava à toa. Já na segunda frase, à toa passa a se referir a um substantivo e passa a ser uma locução adjetiva. E aí? Nesse caso, a mudança de posição dos termos gerou alteração morfológica e, claro, se gerou alteração morfológica, claro que gerou alteração semântica. Entendeu? Entendeu também que não vale a pena decorar que locução adverbial é formada de preposição mais substantivo, porque a locução adjetiva também é. E que tudo vai depender da frase. Então, não vale a pena. Só vale a pena decorar, saber que locução adverbial é uma expressão com valor de advérbio. E locução adjetiva é uma expressão com valor de adjetivo. E esse negócio de valor, eu só vou saber qual é o valor, qual é o sentido na frase, colocando as setas. Quando eu coloco a seta, Adriana, mas como é que eu faço mesmo na hora de colocar a seta? Você conversa com a frase. Quando você coloca a seta, depois é só dar a classe da palavra que recebeu a seta. No primeiro exemplo, quem recebeu a seta é um verbo. Então, se refere a verbo, é uma locução adverbial. No segundo exemplo, o à toa mandou seta para um substantivo. Então, se refere a um substantivo, passa a ser uma locução adjetiva. Entendido? O que eu quero agora? Eu quero que você desligue o vídeo e... para o próximo bloco, você vai fazer esses exercícios de advérbio que eu deixei aí. O desafio qual é? Nos exercícios. Primeiro desafio, saber reconhecer um advérbio. O segundo, uma locução adverbial. Então, os dois primeiros exercícios são apenas para você. No primeiro, marcar quais são os advérbios. E aí, à medida que você for marcando, já vá dizendo, ó, advérbio de modo, de lugar, de tempo, já vá treinando. No segundo, você marca as locuções adverbiais, que são as expressões. E no terceiro exercício, para fechar, você vai dizer as circunstâncias de todos os advérbios e locuções destacados. Tempo, lugar, modo. Então, é para você treinar, relembrar aquelas circunstâncias que são importantes para a prova, tá bom? E aí depois é treinar com questões de concurso, que isso vem já já para você. Tudo bem? Então vamos adiante aí com o nosso curso. Desligue o vídeo, faça como eu estou orientando. Faça os exercícios e eu volto com a correção. Até mais!